Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência à nossa série de vídeos semanais separados em categorias, hoje postaremos receitas com morangos. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um vidro de leite de coco, uma caixa de leite condensado, meio quilo de morangos, um copo de leite, 2 caixas de gelatina sabor morango, uma caixa de creme de leite e um envelope de gelatina incolor e sem sabor. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos hidratar a gelatina incolor e sem sabor. Nós colocamos 5 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Misturamos. Agora nós vamos deixar reservado aqui por uns 5 minutos. Ainda não terminamos não, tá? Mas vamos deixar aqui descansando. Nós vamos hidratar a gelatina sabor morango. Nós aquecemos o leite e despejamos aqui. O leite está quente. Misturamos bem. Essa receita é diferente. Geralmente nós dissolvemos a gelatina na água, mas nessa receita é no leite. E não vamos colocar leite frio, não. Reservamos. A gelatina incolor e sem sabor que estava reservada, nós vamos aquecê-la no banho-maria. Então nós dissolvemos a gelatina de morango e a gelatina incolor. No liquidificador nós vamos colocar o creme de leite, a gelatina incolor e sem sabor hidratada, a gelatina de morango, o leite condensado e o leite de coco. Agora nós vamos bater por 5 minutos para ficar uma mistura bem homogênea. Agora nós tiramos a folha dos morangos, tiramos essa parte aqui e partimos assim, ó, em 4 partes. Nós picamos uma parte do morango e a outra parte nós deixamos aqui para enfeitar. Agora nós pegamos uma forma de pudim e jogamos água assim por cima dela. Como se estivesse untando a forma, mas somente com água. Agora nós colocamos só um pouquinho do creme na forma. Pegamos os pedaços maiores do morango e vamos colocar aqui no fundo. Agora nós colocamos um pouco mais do creme. Nós colocamos assim com a colher para o morango não sair do lugar. É uma receita muito fácil de fazer, gente. Agora colocamos em pé assim. Agora nós colocamos um pouco assim por cima, olha. Aí nós fizemos 2 camadas por baixo e uma nas laterais. Agora colocamos o creme por cima dos morangos, bem delicadamente para não sair do lugar. Agora nós cobrimos com papel plástico e vamos levar à geladeira por 12 horas. É bom nós deixarmos por 12 horas mesmo, tá, gente? Para ficar bem consistente, para facilitar desenformar. Na geladeira, né? No congelador, não. Já se passaram 12 horas que a nossa receita estava na geladeira. Nós passamos a espátula assim para facilitar desenformar. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha que bonito, gente, olha. Aí ficou limpinha a forma. Agora nós vamos enfeitá-lo. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito fácil de fazer. É só bater os ingredientes no liquidificador e enfeitar a forma. E fica assim um pouquinho transparente mesmo, olha. Porque nós colocamos na beirada da forma. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como ela ficou bem consistente. Uma receita muito fácil. Só bater os ingredientes no liquidificador e colocar para gelar. E olha que bonito que fica.
Fica parecendo assim os morangos do lado. A dica dessa receita é colocar um pouco de creme no fundo da forma. Se colocar diretamente o morango, ele pode agarrar na forma. Olha aqui, gente. Muito gostosa mesmo essa receita. Então esta é a nossa receita de hoje. Delícia fácil de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar na nossa receita 600 gramas de morango. 500 nós vamos deixar para misturar no açúcar e fazer a geleia. E esses aqui nós vamos usar para enfeitar a nossa receita. Vamos usar também 2 copos de açúcar e 2 colheres de sopa de limão espremido. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar os morangos. Aqui tem 500 gramas, tá, gente? Vamos colocar o limão. Fica muito saboroso fazer desse jeito, gente. Nós temos que escolher os morangos bem maduros e limpamos. Então a quantidade que nós falamos é dos morangos já limpos e picados. Então é bom sempre comprar uma quantidade maior, porque sempre vem uns que podem estar estragados. Aí temos que selecionar um por um, porque dependendo da qualidade do morango, é o tempo de conservação depois de pronto da geleia. Vamos colocar o açúcar, misturamos. Agora no fogo baixo, nós vamos ficar aqui misturando por uns 20 minutos, que é o tempo de cozimento do morango. Depois eu vou mostrar para vocês como tem que ficar para estar no ponto de uma geleia muito saborosa. Aqui, gente, como é que ficou bonito, olha. Cheirinho bom. Assim que tem que ficar, ó, nessa consistência. Fica assim um pouco cremoso. E depois que ele esfria, ele fica um pouco mais cremoso. Nós estamos acostumados a fazer, e nesse tempo que nós falamos, ele já fica pronto. Dependendo da chama do seu fogão, pode ser que demore um pouquinho mais, ou então em 10 minutos pode ficar pronto. Tem 20 minutos que nós estamos aqui, mexendo sem parar, para atingir esta consistência. Nós apagamos o fogo. Olha aqui como que fica, gente, olha. Uma delícia essa geleia. Você pode fazer geleia de morango, de laranja, de qualquer fruta que você quiser, tá? A embalagem que você colocar a geleia tem que estar bem esterilizada, bem seca, bem limpa. A tampa também. Depende muito da higiene, o tempo de conservação. Se você fez uma quantidade que vai consumir agora, pode colocar na travessa, no pirex. Então nós colocamos em um pote ainda quente. O ideal é nós colocarmos até a ponta, tá? Bem até na ponta e fechar. E você fecha bem, que ela estando bem vedada, não tem risco de contaminação. Se vocês quiserem, pode colocar um enfeite assim, olha, na tampa. Vai ficar igualzinho as compotas do tempo da vovó, né, gente? Aí nós colocamos um papel pregado aqui, o dia que foi feito, para vocês terem uma ideia do tempo de consumo. Olha que bonitinho que fica, gente. Olha aqui como ficou nossa geleia, gente, olha. A consistência dela está muito boa. Aqui nós colocamos em torradas, biscoitos. Você pode fazer geleia com a fruta de sua preferência. Ela serve para ser consumida com biscoitos, pães, pudins, cheesecake, torradinhas, como recheio e cobertura de bolos, com queijo. Fica muito saboroso também com panquecas, com tapioca. Enfim, uma variedade enorme de receitas que nós podemos usar como acompanhamento dessa geleia. Fica muito gostoso assim, ó, no biscoito, no pão, no torradinho. E volto a lembrar a vocês que depois de aberto o potinho, tem que ser conservado em geladeira. Se tiver tampado sem uso, pode deixar no armário em lugar seco e fresco. Então essa é a nossa receita de hoje.
Geleia de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 150 gramas de coco ralado, uma caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos usar também açúcar cristal à vontade, forminhas para colocar os docinhos, cravo da Índia à vontade, 2 caixas de gelatina sabor morango e 5 colheres de sopa de água. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar a margarina ou manteiga. Quando nós colocamos a manteiga, nós temos que ter muito cuidado para não deixar queimar. Assim que ela desmanchar, nós colocamos o leite condensado. Agora nós misturamos bem e vamos esperar ferver. Aqui, gente, começou a ferver. Agora nós colocamos o creme de leite. Misturamos. Vamos colocar o coco ralado. Vocês podem usar o coco ralado de saquinho. Pode ser o ralado na hora também. Agora nós vamos ficar mexendo aqui sem parar, até soltar do fundo da panela. Nós vamos fazer um brigadeiro. Esse escuro aqui é do coco, tá, gente? Não é que queimou, não, é do coco. Nós temos que deixar cozinhar bem, porque isso daqui é um brigadeiro. E temos que mexer bem para não queimar. No fogo baixo. Aqui, gente, ele fica assim, olha, soltando do fundo da panela, olha. Neste ponto que tem que ficar, para facilitar na hora que for enrolar os brigadeiros. Apagamos o fogo. Agora nós pegamos um prato, untamos com manteiga ou margarina. E colocamos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos deixar aqui esfriando até ficar em temperatura ambiente. Se estiver muito calor no dia que você estiver fazendo, depois que esfriar, você coloca 20 minutos na geladeira. Mas se a temperatura estiver normal, você pode deixar em temperatura ambiente, porque ele foi bem cozido e vai dar o ponto rapidinho para enrolar os brigadeiros. Aqui, gente, já está na consistência que nós queremos. Eu não gosto de ficar passando manteiga na mão, não. Apenas lavo as mãos, deixo um pouco umedecida. Aí nós pegamos uma colher, vocês podem fazer no tamanho que quiser, tá? Para adiantar nosso tempo, eu gosto de fazer assim, olha, eu faço as bolinhas, depois que nós vamos modelá-las. Assim é só para ganhar tempo, olha. Vocês colocam um prato sempre untado com manteiga ou margarina. Fazendo assim vai muito rápido, olha. Então eu faço assim, esta receita, ela dá de 40 a 50 docinhos, depende do tamanho que você for fazer. Então eu vou fazendo de 10 em 10. Nós pegamos uma forma untada também. Agora essas 10 bolinhas aqui que nós fizemos, nós vamos moldando elas em formato de um moranguinho. Parece muito com o formato de um cajuzinho. Nós achatamos assim e vamos fazendo assim, olha. E colocamos na forma untada. Olha como é que nós ganhamos tempo, que fazendo uma por uma, eu acho que demora. Assim vai rapidinho, olha. Vamos fazer assim com toda a massa do brigadeiro. Nós terminamos de moldar os nossos docinhos. Agora nós vamos levar ao congelador por 20 minutos. Tem que ser no congelador, porque na próxima etapa agora da receita, eles têm que estar bem consistentes. Nós deixamos os brigadeiros no congelador para ele ficar bem consistente, olha. Não congelou não, tá, gente? Agora nós vamos deixá-los aqui. Agora vocês acompanhem a sequência que nós vamos fazer, que é muito fácil. Nós colocamos as 2 caixinhas de gelatina em uma panela e colocamos a água. Muito pouca quantidade de água, gente. Misturamos. Se vocês quiserem, pode usar aquele açúcar com corante vermelho. Mas eu aprendi a usar a gelatina.
Agora aqui nessa vasilha tem um pouco de água fervendo. Então nós vamos colocar aqui como se fosse no banho-maria, olha. Agora nós vamos deixar aqui no banho-maria para a gelatina não engrossar. E vamos colocar o nosso brigadeiro aqui. Nós banhamos assim rapidamente. Tiramos o excesso e rapidamente jogamos no açúcar. Tem que estar assim, com a gelatina mole, porque senão o açúcar não vai grudar, não. Vamos fazer assim com todos os brigadeiros. Agora nós fazemos assim, gente, olha. Quando nós misturamos aqui no açúcar, ele perde um pouco o formato que estava anteriormente. Então nós passamos de novo. Nós moldamos novamente e colocamos um cravinho para enfeitar. Aí fica muito bonitinho, parecendo um morango mesmo. E colocamos na forminha, olha. Então nós fizemos com 5. Agora vamos fazer com mais uma quantidade. A água ainda está quente, olha. Se esfriar, você aquece ela. Nós fizemos 2 formas de brigadeiro, a outra ainda está no congelador. Vamos fazer essa aqui primeiro, depois que nós vamos retirar a outra. Então nós estamos terminando de passar no açúcar os docinhos. Nós vamos levar agora a geladeira por umas 6 horas, para fixar bem o açúcar na gelatina. Só agora que ele vai à geladeira, depois não precisa não. A não ser que a temperatura esteja muito quente em sua região quando você for fazer essa receita. É bom fazer de véspera, ou então fazer à noite para saborear no dia seguinte. Já se passaram 6 horas que os nossos docinhos estavam na geladeira. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora não precisa mais ser conservado em geladeira, não. Só depois de pronto que nós colocamos para fixar bem o açúcar nos docinhos. Eu gosto muito desse docinho, gente. Lembra muito a minha avó, a minha infância. Eu vou até prová-lo. Olha aqui como fica, gente. Não vou mostrar a vocês eu comendo, não. Sei que vocês estão querendo ver, mas não vou mostrar. A gelatina por fora. Ela fica bem consistente. É excelente essa receita, tá? Então essa é a nossa receita de hoje. Falsos moranguinhos. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 200 gramas de bolachas, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de amêndoa e 1 colher de sopa de açúcar. Nós vamos usar também uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma caixa de gelatina comum sabor morango, 250 ml de água quente, nós vamos aquecer essa água, um envelope de gelatina incolor e sem sabor e 5 colheres de sopa de água que nós vamos aquecê-la também. Nós vamos usar também 1 copo de morangos picados, meio copo de açúcar, meio copo de água e morangos à vontade para enfeitar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Agora nós vamos triturar esse biscoito. Pode ser tanto num triturador como no liquidificador. Então nós vamos colocando aos poucos no liquidificador e vamos batendo até triturar todos eles. Agora nós vamos colocar as amêndoas para bater junto com as bolachas. Colocamos o açúcar. Então nós terminamos de bater as bolachas, as amêndoas e o açúcar. Fica assim, gente, olha. Agora nós despejamos em uma tigela essa mistura que nós batemos. A amêndoa e o açúcar são opcionais, mas dá um gostinho muito bom na nossa receita.
Agora nós vamos despejar aos poucos a margarina ou manteiga derretida. Nós misturamos bem com a colher e quando chega nesse momento aqui, nós vamos fazer assim com as mãos, olha. Como se estivesse beliscando a massa. Está como se fosse uma farofa, olha, gente. Nós vamos fazer esses movimentos até ficar no ponto que nós queremos. Aqui, gente, essa massa ficou úmida. Então, ela está no ponto quando ela fica assim, olha. Nós apertamos ela na mão e ela fica. Aí. Aqui eu estou usando uma forma de abrir. Mas vocês podem usar uma forma comum, desde que seja redonda, tá, gente? Então, nós vamos colocar aqui no cantinho, olha. Vamos apertando assim. Nós vamos forrar o fundo da nossa forma. Então, nós forramos todo o fundo da forma com essa farofa de biscoito que nós fizemos. Agora, nós vamos reservar. Não vamos levar ao forno não, tá, gente? Vamos reservar. Agora, nós vamos colocar 5 colheres de água quente e vamos dissolver a gelatina incolor. Nós vamos mexer bem até dissolver por completo, tá, gente? Essa parte aqui é muito importante. Ela tem que estar totalmente dissolvida, porque é ela que vai dar liga à nossa receita. Agora, na gelatina em pó, sabor morango, nós vamos despejar a água quente. Vamos misturar bem até dissolver por completo todo o pó da gelatina. Nós vamos despejar o creme de leite no liquidificador. Vamos despejar o leite condensado. Vamos colocar a gelatina dissolvida e a gelatina incolor. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar essa mistura na forma em que nós colocamos as bolachas. Nós vamos forrar com plástico filme. Agora nós vamos levar à geladeira por 6 horas para ficar na consistência que nós queremos. Em uma panela no fogo médio, nós vamos colocar o açúcar e vamos colocar a água. Agora nós vamos deixar aqui no fogo até ferver a água e o açúcar. Quando ferver, aí nós vamos colocar os morangos. Aí, gente, a água começou a ferver. Então, agora nós vamos acrescentar os morangos. Então, nós colocamos no fogo bem baixo. Agora, nós vamos deixar cozinhando aqui até ficar uma calda bem grossa. Os morangos vão ficar amolecidos. Se vocês quiserem, pode pingar algumas gotas daquele limão siciliano. Aí é opcional, tá? Aqui, gente, tem uns 15 minutos que eu estou aqui mexendo nesses morangos. Então, está soltando do fundo da panela, olha. Nesse ponto aqui está bom, quando começa a soltar do fundo da panela, olha. A água vai secando. Então, nós apagamos o fogo e agora vamos deixar esfriar para colocar em cima da nossa receita. Não podemos colocar quente assim não, tá? Vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Já se passaram 6 horas que a nossa receita está na geladeira. Então, nós passamos a espátula assim para facilitar o desenformar. Mesmo se vocês fizerem na forma comum, pode também, tá, gente? Não precisa ser nessa forma aqui que abre dos lados, não. Vocês estão vendo, ele fica bem consistente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Nós colocamos a calda que nós fizemos por cima. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Desde criança eu conheço essa receita com este nome. Eu aprendi com minha mãe. Então nós chamamos essa receita de gostosura de morango, que é muito gostosa, é muito saborosa mesmo. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha. Realmente é uma gostosura.
Faz jus ao nome. Então esta é a nossa receita de hoje. Gostosura de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma caixa de gelatina em pó no sabor da sua preferência. Aqui nós vamos usar o sabor morango. 2 colheres de sopa bem cheias de açúcar, 75 gramas de queijo cremoso, cream cheese, 1 copo de água e uma caixa de creme de leite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos dissolver a gelatina num copo de água quente. Vamos misturar bem. Agora que está bem dissolvido, nós vamos colocar no liquidificador. Vamos colocar o creme de leite. Agora vamos colocar o queijo e o açúcar. Agora nós vamos deixar bater por 5 minutos. Agora nós colocamos em tacinhas individuais. Agora nós vamos levar à geladeira por 4 horas, para ficar bem consistente. Depois de 4 horas é que nós vamos continuar a nossa receita. Já se passaram 4 horas que a nossa receita ficou na geladeira. Não foi congelador não, tá, gente? Na geladeira. Olha como fica bonito, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Parece um sorvete, mas não é. Olha aqui, nós enfeitamos cada um com enfeites diferentes de morango, várias sugestões. Olha a consistência que fica, olha, gente. Fica mais consistente do que um mousse e não fica gelado e tão cremoso quanto o sorvete, por isso que é chamado falso sorvete. Nós batemos bastante no liquidificador, é muito importante isso. Ela pegar essa consistência, olha. Fica parecendo mesmo sorvete. Por isso essa receita é chamada de falso sorvete. E depois você pode deixar na geladeira, ela não vai no congelador, tá? Então essa é a nossa receita de hoje. Falso sorvete de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 caixa de leite condensado. Esses são os ingredientes para o brigadeiro. Vamos usar também 1 caixa de morangos e granulados à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar o chocolate em pó e vamos colocar a manteiga ou margarina. Misturamos. Agora vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar misturando aqui. Temos que esperar ferver bem, cozinhar bem este creme, que nós vamos fazer o brigadeiro. Não podemos parar de mexer, senão pode empelotar. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos. Já está soltando do fundo da panela. Agora nós apagamos o fogo. Nós passamos manteiga ou margarina no prato para despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar. Depois de 15 minutos em temperatura ambiente,
você deixa por 30 minutos na geladeira, para ele ficar na consistência que nós queremos para poder enrolar. Nós vamos higienizar os morangos, cortar as folhas e depois vamos secá-los. Eles têm que estar bem secos. Nós higienizamos os morangos, cortamos a base dele assim, para poder ficar em pé igual uma coxinha, olha. E secamos bem com a ajuda de um papel toalha. Ele tem que estar bem seco, tá? O nosso brigadeiro já está no ponto que nós queremos, olha. Nós untamos a mão com manteiga ou margarina. Pegamos uma quantidade assim de brigadeiro. Enrolamos nas mãos. E agora nós moldamos assim, olha. Abrindo, olha. Nós vamos enrolando assim, ó. Fazemos assim como se fosse fazer uma coxinha mesmo, olha. Aí no formato de uma coxinha. Aqui em cima nós apertamos assim, para poder ficar em pé. Aí passamos no granulado. Aí, gente, como fica? Agora vamos fazer assim com toda a massa de brigadeiro. Fica parecendo uma coxinha mesmo, né? Então nós estamos terminando de moldar o brigadeiro no morango. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Nós podemos fazer sem o brigadeiro, pode fazer também com brigadeiro branco ou com o sabor de sua preferência. E para festas, para enfeitar as mesas, pode colocar em forminhas. Essa receita serve para enfeitar bolos, tortas. É muito gostoso. Agora nós terminamos de fazer, ela está um pouco mole. Vamos deixar na geladeira por uns 15 minutos só. Muito gostosa essa receita, muito fácil de fazer. Então esta é a nossa receita de hoje. Coxinha de morangos com chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar na nossa receita meio copo de margarina ou manteiga derretida, 300 gramas de biscoito de amido de milho. Vamos usar uma caixa de creme de leite, meio copo de leite comum, uma caixa de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de sopa de amido de milho e uma gema. Vamos usar um envelope de 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor. Aqui ela já está hidratada. É muito importante essa gelatina para dar consistência à nossa receita. Vamos usar 2 caixinhas de 35 gramas de gelatina sabor morango, que nós vamos usar meio litro d'água para ficar bem consistente. E aqui nós temos 1 quilo de morango, então nós vamos cortá-los ao meio. Nós separamos os maiores, que nós vamos colocar do lado para enfeitar, e os menores vamos colocar no meio. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos triturar as bolachas no liquidificador. Aí, gente, fica assim. Agora nós vamos fazer assim com todas as bolachas. Bolacha ou biscoito, cada região fala um nome, mas é a mesma coisa. Então nós terminamos de triturar as bolachas de amido de milho no liquidificador. Agora vamos misturar a manteiga derretida. Pode ser manteiga ou margarina, que a função dela aqui é para umedecer o biscoito ou bolacha. Agora nós vamos ficar fazendo assim com as mãos, olha, como se estivesse beliscando a massa. Com isso, o calor das nossas mãos vai fazer com que umedeça esta mistura. Nós sabemos que está no ponto que nós queremos, quando nós apertamos assim com a mão, olha, e fica duro. Agora nós pegamos uma forma de abrir. Se você não tiver a forma de abrir, você pode fazer numa forma transparente, numa forma de vidro. Então nós vamos colocando assim, forrando a forma. Nós forramos todo o fundo da forma. Nós não vamos levar ao forno não. Esta receita não precisa de levar para pré-assar esta massa não. Reservamos.
Agora nós vamos fazer o creme. Vamos dissolver o amido de milho no meio copo de leite. Despejamos no liquidificador o leite, o creme de leite. Vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a gema de ovo, a manteiga e a gelatina incolor e sem sabor, já hidratada. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar na forma esse creme que nós batemos no liquidificador. Nós vamos levar à geladeira por apenas 15 minutos, só para ele ficar um pouco consistente, para depois nós colocarmos o morango. Aqui nós temos 2 caixinhas de gelatina de morango, 35 gramas cada uma. Se for seguir as instruções da caixa, nós vamos colocar meio litro de água quente e meio litro de água fria. Mas para ela ficar mais consistente, nós vamos colocar somente água quente. Misturamos. Vamos deixar ela esfriar. Aqui, gente, tem que ficar nessa consistência assim, olha. Um pouco cremosa. Agora nós vamos pegar os morangos maiores e vamos colocar assim nos cantos em pé. Nós afundamos assim pela metade. Vamos fazer assim por toda a forma. Então nós terminamos de colocar os morangos cortados ao meio, como se fosse uma cerquinha. Olha que ficou bonito, gente. Agora esses outros menores nós vamos colocar aqui, olha. Colocamos o inteiro no meio e vamos colocar os menores assim. Nós terminamos de colocar os morangos por cima do nosso creme que está aqui nessa forma. Nós apertamos assim para afundar bem. Este creme que está por baixo, ele está consistente, que ele ficou na geladeira. E a gelatina já esfriou. Então nós vamos colocando devagar a gelatina por cima dos morangos. Ela não vai se misturar com o creme, porque o creme já está um pouco consistente. Essa é a parte mais importante da receita. Se você colocar a gelatina quente por cima desses morangos, você estraga tudo que você fez até agora. Agora nós vamos levar à geladeira por 12 horas, para a gelatina ficar bem consistente e facilitar o desenformar. Não é no congelador não, é na geladeira. Já se passaram 12 horas que a nossa receita estava na geladeira. Nós vamos passar uma espátula aqui no canto para facilitar o desenforme. Se vocês fizerem em forma de vidro, aí não precisa desenformar não, porque aí a forma é transparente, já aparece dos lados como fica bonito. Agora nós vamos desenformá-la. Olha como ficou bonita a nossa torta gelada, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, que bonito que ficou. Olha aqui as divisões, olha. A massa de biscoito por baixo, o creme e a gelatina com os morangos por dentro. Olha aqui como fica, gente. Muito gostosa essa receita. Vale a pena esperar as 12 horas para ela ficar bem consistente. Então essa é a nossa receita de hoje. Torta gelada de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio litro de água fervendo, um copo de leite comum, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 2 envelopes de gelatina no sabor de sua preferência. Aqui nós vamos fazer morango porque nós recebemos 482 solicitações sugerindo que fizéssemos o sorvete no sabor morango. E uma colher de café de emulsificante. E aqui nós temos copos descartáveis com tampas e colheres pequenas. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. A dica dessa receita é fazer a gelatina com a metade da água que vem escrito na embalagem para fazer. Então nós vamos usar somente meio litro de água fervendo para dissolver a gelatina. São 2 envelopes de gelatina. Misturamos bem,
Fazendo com menos água, ela fica com sabor mais forte e mais consistente. Agora nós vamos colocar o copo de leite. Misturamos bem para dissolver todo o pó da gelatina. Nós vamos colocar no liquidificador a gelatina, o leite condensado. Vamos colocar o creme de leite. Agora nós vamos bater por 5 minutos. Depende muito da consistência desse creme para o sucesso da receita. Então temos que bater bastante para ficar bem cremoso. Enquanto nós batemos o creme no liquidificador, nós ficamos por perto, porque essa receita ela é a conta certinha do copo do liquidificador. Então você tem que ficar vigiando, se por acaso começar a entornar, você tira um pouco. Ela fica à conta, gente, quando está batendo, olha. Agora nós pegamos uma vasilha, de preferência de alumínio, que gela mais depressa. E despejamos o creme que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos levar o congelador por 15 minutos, apenas para gelar este creme. Não é congelar não, porque depois nós vamos misturar o emulsificante. Então não pode estar congelado não, tem que estar gelado. Se você for colocar no freezer, é menos tempo. Então nós vamos colocar no congelador por 15 minutos. Aqui, gente, o creme fica assim, olha, pouco gelado. Não pode deixar ele congelar não, porque nós vamos misturar agora o emulsificante. A função do emulsificante na receita é para o creme ficar aerado, macio. Nós não podemos bater no liquidificador não, tá? Nós temos que usar um fouet para bater assim. Para essa receita nós vamos colocar essa quantidade aqui de emulsificante. Agora vamos mexer aqui até misturar bem, tá? Aqui, gente, ficou bem cremoso, olha. Temos que misturar bem para o emulsificante ficar bem agregado ao creme. Essa receita que nós fizemos aqui, eu estou acostumada a fazer, ela dá 12 potinhos de 200 ml. Nós enchemos até na ponta. Nós completamos os 12 potinhos. Agora nós vamos tampá-los. Tem que fechar bem, tá? Fica bem lacrado. Vamos fechar todos eles e vamos levar ao congelador por 6 horas no mínimo, para ele ficar bem consistente. Nós colocamos os morangos aqui só para enfeitar, tá, gente? Se for para casa, para consumo próprio, aí você come o morango. Mas se for para vender, ele vai tampado, o morango não vai junto, não. Olha aqui, gente, como fica cremoso. Já se passaram 6 horas que ele está no congelador. Olha aqui, gente, como ele fica cremoso, olha. Essa colherzinha aqui é frágil. E ela nem entortou para poder tirar, né? Rende muito esse sorvete, muito fácil de fazer. Não precisa de levar ao fogo para fazer o creme. E para vender o lucro é certo. Conserva cremoso assim por 7 dias na geladeira. Para sair, para vender, se for fora de casa, você coloca sobre refrigeração. Vocês podem fazer no sabor da fruta de sua preferência. É só você substituir o sabor da gelatina. Nós fizemos o sabor morango porque foi muito solicitado. Muito gostosa mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. Sorvete de morango para vendas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, um envelope de gelatina em pó sabor morango. O envelope contém 35 gramas. Aqui nós temos confeitos para enfeitar, forminhas de papel para colocar nossos brigadeiros. E aqui nós temos açúcar cristal e corante rosa. Isso aqui é opcional para passar nossos brigadeiros. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, a margarina e a gelatina em pó sabor morango.
Nós misturamos bem, tudo isso fora do fogo, tá, gente? Agora nós vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até engrossar e soltar do fundo da panela este creme. Não podemos parar de mexer, não. Sempre no fogo baixo. Nós pegamos a ajuda de um fouet para ficar mais fácil de mexer. Tem que ser desse jeito assim, fogo baixo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela. Se vocês quiserem, no lugar da gelatina em pó sabor morango, pode colocar também aquele pozinho de morango que as crianças tomam de manhã com leite. Aqui, gente, fica assim, olha, bem consistente, soltando mesmo do fundo da panela. Este é o ponto que nós queremos. Então, nós apagamos o fogo. Agora, nós pegamos um prato estampado com margarina e nós despejamos o nosso brigadeiro de morango. Aqui, gente, fica nessa consistência assim, olha. Agora, nós vamos deixar esfriar, temperatura ambiente. Não precisamos colocar na geladeira, não. Só em temperatura ambiente, por uns 10 minutos, só para ele endurecer bem, para ficar no ponto de enrolar. Nós vamos colocar algumas gotas de corante no açúcar e misturamos assim até ficar no tom rosado. Isso aqui é opcional, tá, gente? E depois nós passamos o brigadeiro aqui, ele fica numa cor bonita. Mas se você quiser, você pode comprar o açúcar já nessa cor, ou então não precisa de colocar isso não. Aqui como é que fica bonito. Aqui como ficou consistente o nosso brigadeiro, gente. Eu não gosto de passar manteiga nas mãos, não. Eu gosto de passar apenas água. Então, nós pegamos uma porção assim, ó. Pegamos uma colher. Aqui, gente, a consistência que ele fica. Aí, nós enrolamos assim nas mãos. Passamos no açúcar. E colocamos nas forminhas. Podemos fazer também sem passar no açúcar, tá? Vamos fazer assim com todo o brigadeiro. Então, nós estamos terminando de enrolar os nossos brigadeiros. Olha a diferença, gente. Fica muito mais bonito quando passa no açúcar, não é? Uma dica é que enquanto nós estivermos fazendo, se por acaso ficar agarrando na colher, é só você molhar a colher, aí não agarra. Agora aqui nós podemos colocar a nosso gosto os enfeites que quisermos, tá? Mas geralmente, ainda mais se for para criança, eles gostam dos enfeites. Essa nossa receita, ela dá em média 50 docinhos para festas de aniversário. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Esses docinhos são muito gostosos. Então essa é a nossa receita de hoje. Brigadeiro de morango, também chamado de brigadeiro rosa, bicho de pé, doce de morango, moranguinho, tudo o mesmo nome para a mesma receita. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.